Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Descobrindo as Notas e hoje eu vou mostrar para vocês o nome das partes do violão e suas funções. Essa aqui é uma aula de violão para iniciantes e eu vou falar sobre todas as partes do violão, pelo menos as mais comuns. Então esse vídeo vai servir para você, mesmo que você tenha um violão acústico, um violão elétrico, um violão eletroacústico, mas dependendo do tipo de corpo que seu violão tem, talvez ele tenha algumas partes a mais, algumas partes a menos. Por exemplo, o violão clássico e o violão folk. Eles têm algumas poucas diferenças, mas eles são bem parecidos, né? Eu vou começar falando do violão clássico porque é o modelo que a maior parte das pessoas tem e é o modelo mais comum de violão para iniciante. E aí depois, mais para frente no vídeo, eu vou citar partes que tem em outros tipos de violão. Se você por acaso ficar com alguma dúvida sobre alguma parte, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu respondo quando der. Eu acredito que você está iniciando no violão, ou então está pensando em começar a aprender, ou até já sabe algumas coisas, mas quer conhecer mais. Aqui no canal eu quero te ajudar a aprender de verdade, a entender a lógica da música, então se inscreve aqui para receber mais conteúdos que nem esse, beleza? Bom, vamos lá, direto pro conteúdo então. A primeira coisa que você tem que perceber é que o violão ele tem três grandes partes: mão, o braço e o corpo do violão. Olha aqui. Mão, que nessa parte as cordas ficam presas em um lado e depois elas ficam presas aqui no cavalete. Eu vou falar mais pra frente no vídeo aqui do cavalete. A mão, o corpo do instrumento e o braço. Tem algumas pessoas que gostam de chamar a mão de cabeça. Eu acho que não faz muito sentido porque, bom, aqui é o corpo, aqui é o braço e aqui é a mão. Não faz mais sentido, né? Aqui uma imagem da mão mais ampliada, né? A gente tem a fenda, que são duas fendas, né? A gente tem as tarraxas. As tarraxas são as partes onde a gente utiliza para afinar o instrumento. Você usa para apertar as cordas ou afrouxar as cordas. Aqui você tem o jogo de tarraxas ou cravelhal, que é o conjunto das tarraxas e mais essa parte de metal aqui. Essas partes brancas, esses cilindros aqui, são as cravelhas. Dentro do conjunto do jogo de tarraxas, né, você aperta a tarraxa e a cravelha ela vai rodando as cordas. Isso faz com que ela aperte ou afrouxe. Entendeu? Então todo esse mecanismo das tarraxas com as cravelhas fazem um conjunto que é o jogo de tarraxas, né? Aqui uma imagem lateral da mão do violão, para você ver melhor. O jogo de tarraxas com as tarraxas aqui, as cravelhas estão aqui atrás dessa parte de madeira, né? E as cordas estão saindo aqui para o braço do instrumento. A primeira parte aqui do braço é a pestana. Tá entre o braço e a mão do violão, né? A pestana, ela pode ser feita de resina ou de osso. A função dela é prender as cordas. Isso ajuda a manter o instrumento estável, a afinação dele. A próxima parte são os trastes, que são essas linhas de metal. Essa aqui. A próxima parte são as casas. As casas são o pedaço de madeira que está entre dois trastes. Então, isso aqui é uma casa, isso aqui é outra casa, isso aqui é outra casa. Então, as casas e os trastes, eles têm essa relação bem próxima, né? As casas, elas servem como um ponto de referência para a gente saber onde estão as notas do instrumento, né? Seja para fazer um acorde, seja para fazer solos. Como é que funciona essa mecânica? As casas, elas têm números. Então, essa aqui seria a primeira casa, essa segunda casa, essa aqui é a terceira. Quando a gente aperta uma casa, por exemplo, aperta aqui a sétima casa e aí toca o violão, a corda ela vai vibrar até essa casa aqui. Então se a gente aperta na sétima, ela vai soar de um jeito. Se a gente aperta na segunda casa, ela vai soar de outro jeito. E o que isso representa? Apertando numa casa 7 e apertando na casa 2, você tem notas diferentes. E através disso que você consegue ter acordes diferentes, notas diferentes, solos diferentes, apertando as casas numa ordem específica. A escala seria a parte da frente do braço. É onde a gente encosta ali para poder tocar. É o conjunto das casas do violão. Então você tem as casas, que são os espaços de madeira, você tem os trastes,
que são esses risquinhos aqui de metal. Você tem as casas, que estão entre dois trastes. Vale a observação que a primeira casa ela está entre um traste e a pestana. Então essa aqui é a primeira casa e assim vai seguindo. Então a escala é o conjunto das casas do violão. Tudo isso aqui, a parte da frente. É importante te mostrar também sobre uma parte chamada tróculo, que é essa parte que conecta o corpo do instrumento com o braço. Olha só mais de perto, é essa parte aqui. Uma outra parte que é comum são esses pinos aqui. Tem aqui e também aqui. Isso aqui serve para você colocar alça no violão. Eu quero aproveitar a oportunidade para te dizer que eu tenho um mini curso gratuito chamado Como Tocar Violão do Zero. Eu sei que um dos maiores desafios de quem está começando é justamente saber o que você vai estudar, principalmente se você quer aprender a tocar violão sozinho pela internet. Então eu decidi montar esse curso online gratuito para te ensinar o básico de como se toca violão de forma simples e organizada. Você pode se inscrever no primeiro link da descrição, clica lá que eu quero te ajudar nesse processo. Agora a gente vai seguir com as partes do corpo do violão, começando aqui pela parte superior, que é essa parte onde o braço encontra com o corpo do violão, a cintura do violão, que ela é basicamente aonde a gente apoia a perna. Ela serve para ergonomia, para a gente ter um pouco mais de conforto na hora de tocar. Esse buraco que tem aqui no corpo do violão se chama boca. O som ele se propaga por ali, é por onde sai a maior parte do som, a boca do instrumento. Em volta da boca, esses desenhos aqui são chamados de roseta ou mosaico também. Essa parte de madeira aqui, que é a parte de cima do corpo do violão, onde tem esse buraco, que é a boca, se chama tampo. O tampo ele tem uma função importante que eu já vou explicar para vocês. Se aqui é a parte superior, aqui é a parte inferior do instrumento, né? Aqui embaixo, a cintura do instrumento, porque na outra imagem talvez não dê para ver direito, mas é aqui essa curvinha. Aqui a gente tem um cavalete, que é a parte onde segura as cordas na outra extremidade. Se lembra que eu falei sobre a mão do instrumento, que ela segura as cordas aqui e o cavalete segura na outra ponta. O cavalete ele tem também o rastilho, que é essa linhazinha aqui branca, que é muito parecida com a pestana. Esse conjunto aqui de cavalete e rastilho segura as cordas em uma ponta e na outra ponta você tem a mão com a pestana, esticando as cordas. E é claro, as tarraxas a gente vai utilizar para poder dar mais tensão ali nas cordas e afinar da forma que a gente quer. A parte de trás do violão, o lado e o tampo, que é essa parte de madeira aqui, né? Eles formam como uma caixa. Quando a gente toca as cordas, elas vibram depois. Elas são transferidas através do cavalete para o tampo e aí o som vibra lá dentro. Dessa forma ele é amplificado, ele é aumentado. E depois ele vai sair pela boca do instrumento. O violão, ele não sai som só pela boca dele, ele vibra toda a madeira que tem. A boca é por onde sai mais esse som. Agora falando de algumas partes que tem violão de aço. Bom, a primeira coisa que você vê mais em violão de aço do que violão de nylon, essa curva ela é chamada de cutaway. Ela serve para você alcançar notas mais agudas. Porque o braço do violão, quando tem essa curva completa, você tem um pouco mais de dificuldade de alcançar essas notas aqui. Então com essa curvinha você consegue tocar melhor as notas aqui. A mão do violão de aço também, ela costuma ter o jogo de tarraxas um pouco diferente. Eu mostrei para você as cravelhas aqui no violão clássico e o violão de aço ele costuma ter pinos que seguram as cordas. O violão de aço ele também costuma ter um escudo que ele serve para proteger da palheta, né? Não são todos os modelos, por exemplo, o meu modelo aqui ele não tem. Ele serve basicamente para você não arranhar o tampo do violão, por isso escudo o nome. Os marcadores de traste são essas bolinhas que estão na escala e eles servem para você ter uma referência na hora de tocar. Você sabe que o seu violão tem normalmente as bolinhas na casa 3, na casa 5, na casa 7, é um padrão assim, 3, 5, 7, 12, e isso te ajuda na hora de você tocar, você vai saber que a quarta casa ela está entre a bolinha da casa 3 e da casa 5, né? Então é para isso que servem essas bolinhas.
costuma ter mais violão de aço do que violão de nylon, né? Violão clássico. Os violões de aço, eles têm também pinos para poder segurar as cordas no cavalete. E os violões elétricos e eletroacústicos, eles costumam ter controles de volume, de equalização, justamente para poder conectar em sistemas de áudio. Eu já fiz um vídeo onde eu ensino a escolher o violão e lá eu me aprofundo mais nessa questão de funcionalidades e tal. Vai estar aparecendo aqui no i e também vai estar aqui na descrição, beleza? Todos os vídeos que eu citei vão estar aqui na descrição. Não deixe de baixar meu e-book gratuito também, é o primeiro link aqui na descrição. E inclusive eu estou fazendo uma série de vídeos com essa temática também de como tocar violão do zero. O primeiro link da série de vídeos está aparecendo aí na tela agora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender quais são as partes do violão. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí. Se inscreve aqui no canal para você ter mais conteúdos que nem esse. Então é isso, eu espero ver você em outro vídeo. Valeu!